Lula, inclusive, faz essa denúncia que você trouxe, né, em relação a sigilo, né? Porque tudo que surge de corrupção e de coisa errada que está sendo feito ali no governo Bolsonaro, eles metem ali um sigilo e a gente, enfim. E ele fez até uma trollagem Bolsonaro em relação a isso, né? Uma pessoa foi perguntar, mas a gente vai ficar sabendo em relação ao quê mesmo? Eu não lembro. Ele falou, em 100 anos vocês vão saber, né? Ou seja, ele usa, inclusive, desse sigilo para ali cutucar, enfim. Mas vamos falar, tem essa questão do Lula indo às ruas agora em tempos de campanha eleitoral, tem essa questão da arma também, que eu acho, de repente, importante a gente citar. Foi o sigilo da agenda dele, a Cissa está aqui me soprando. O sigilo dele, da agenda com os pastores, foi colocado em sigilo de fato. E daí um apoia, o que pareceu até ser um apoiador, né? Falou assim: a gente não vai ficar sabendo o que aconteceu, daqui 100 anos vocês vão ficar sabendo. É isso. É estilo ditadura mesmo. Agora, nesse conjunto de coisas, nessas falas do Lula, e nessas denúncias que você citou, o que me chama a atenção, Thalita, eu queria pegar um outro aspectozinho. O que me chama a atenção é o seguinte, é que a gente perde o que é essencial. A gente fica discutindo esses milico com seus viagras, lubrificantes, botox, né? E essas declarações patafúrdias deles, né? Fica discutindo isso, fica discutindo esses sigilos do Bolsonaro, e a gente vai perdendo coisas da fome, da miséria, da desgraceira do povo brasileiro. Parece diversionismo. Eles vão fazendo tudo para tirar a atenção do que é principal, né? E a própria mídia monopolista acaba contribuindo com isso, porque o que é principal vira notinha. Eu peguei aqui 3 informaçõezinhas só para mostrar a gravidade do que a gente está vivendo no Brasil e que não é destaque na mídia monopolista. Eles tentam esconder ao máximo, né? Tentam desviar a atenção, pirotecnia pura, né? Mas são coisas que mexem com o povo brasileiro. A CNI fez uma pesquisa que mostra que 1/3 dos brasileiros sofreu redução ou perda total de renda nos últimos 6 meses. Ou seja, fora do pior período da pandemia, 1/3 sofreu redução ou perda total de renda. Isso é gravíssimo. Nessa pesquisa, entre os mais pobres, entre quem ganha até um salário mínimo, 47% sofreu redução ou perda total de renda. Isso é que a gente devia estar debatendo, é isso que esse Bolsonaro, fujão, isso que esse Bolsonaro que tem medo que acha que o palácio pode se transformar num presídio sem tornozeleira para ele, eu espero que ele esteja com a razão, não é isso? Tem lá perto do palácio a Papuda, né? Espero que ele esteja com a razão em breve, né? Que aquilo tenha sido uma premonição, né? Isso é que o Bolsonaro foge de discutir. Sabe o que o Bolsonaro foge de discutir? Ele sempre com essas táticas diversionistas, pesquisa agora de uma entidade internacional que analisa preços de combustível. O Brasil, a gasolina está entre as mais caras do mundo. Ela está 15% acima da média praticada em 170 países do planeta. Esse é o Brasil. É o Brasil dessa gasolina. Dessa gasolina que tem impacto em cesta básica, tem impacto em tudo na sociedade, combustível. 15% acima da média praticada em 170 países. Isso eles não querem discutir, isso eles fogem. Essa discussão eles não querem fazer. Outra discussão que eles não querem fazer, porque aí a cloaca burguesa, que até hoje acha Bolsonaro funcional, até hoje não se descolou do Bolsonaro, acha Bolsonaro tosco, escrotinho, fala muita besteira, irracível, tal, mas ele é funcional para a cloaca burguesa. Um outro dado que saiu que é impressionante. 4 dos 10 bancos mais rentáveis do mundo são brasileiros. 4 dos 10. Eu peguei só esses 3 fatos, porque isso aqui era o que a gente devia, no meu entender, estar debatendo em profundidade. Olha a gravidade, isso aqui é o paraíso dos banqueiros. Esses banqueiros que viabilizaram o golpe do impeachment contra Dilma, esses banqueiros que fizeram toda a onda pela prisão do Lula por 581 dias, esses banqueiros que ajudaram a eleger esse fascista. Isso aqui é o paraíso desses banqueiros, por isso que eles estão bem. Eles estão bem. Né? Esse é o país da desgraceira,
Esse é o país da gasolina cara, né? Me parece que esses são grandes temas para a gente debater na campanha eleitoral, né? Porque se depender do Bolsonaro, ele vai tentar fugir desses temas. Esses temas são os que demonstram o que é esse governo, o que é esse laranjal. É o laranjal dos corruptos, da riqueza dos banqueiros e da miséria do povo brasileiro. Esse é o laranjal bolsonariano. É isso que nós temos que debater. Não adianta o Bolsonaro tentar fugir disso. Justificar, por exemplo, ele tenta justificar. Não, o Carluxo não gastou nada na viagem para a Rússia. Como ele foi? Ele foi de jegue para a Rússia? Como que não gastou nada? Ele ficou nas ruas de Moscou? Por que esse sigilo todo com relação à viagem à Rússia? O que foi feito exatamente? E depois para a Hungria, o que foi feito exatamente? Então, ele vai despistando nesses assuntos. E assuntos que, no meu entender, são decisivos, porque mexem com o povo, mexem inclusive com o povo evangélico. Povo evangélico, acorda! Não caia em discurso moralista de costumes, porque tem uns diabinhos aí que invadiram os templos. Fiquem espertos, acordem, porque vocês estão nesses 47% que tiveram redução ou perda total de renda. Sim, aliás, não, dados excelentes, e inclui, inclusive, uma observação em relação aos banqueiros lucrando muito aqui no Brasil, né? A gente tem hoje essa medida eleitoreira de Bolsonaro, que é a liberação do FGTS, que já se mostrou vai servir para pagar dívida para banco. Isso não vai se voltar para a economia. Então, a pessoa que for retirar, vai retirar um dinheiro importante que ela poderia ter direito lá no futuro, mas está precisando agora, e vai retirar para pagar a dívida. Isso vai para banco também. E ele está com isso, né, dentro dessa campanha de medida de bondade econômica aí de Bolsonaro, mas também temos que desvendar isso para a população. Não vai fazer bem para ninguém. Você vai conseguir pagar suas dívidas, o banco vai agradecer por conta disso. Mas, enfim, não bota na economia, não faz dinheiro rodar. Eu só queria fechar com você trazendo de fato essa questão do Lula, porque você me trouxe da última vez que a gente conversou que achava que já era tempo de Lula ir para as ruas de fato. E foi a primeira vez que ele disse isso, né? Olha, eu vou parar com as lives, né? Até uma cutucada ali em Bolsonaro, que só faz live, ele não responde ninguém, ele não vai a público, né? Então, eu vou parar de fazer live. E vou sair assim que eu concluir a minha pré-candidatura agora no dia 7 de maio. É um momento importante, você acha? Que realmente ele tem que fazer isso o quanto antes? Eu acho que sim, Thalita. Eu acho porque é isso. Essa eleição não está definida, ela está cada vez ficando mais polarizada, né? A tal da terceira via sumiu, está totalmente brigada. Ninguém mais se entende na terceira via. Dória com Eduardo Leite brigando. Moro no União Brasil sendo apunhalado pelas costas, né? Ninguém mais se entende nessa terceira via. Ciro falando uma bobagem atrás da outra, né? Tentando seduzir a direita, atacando a esquerda, né? Ninguém mais se entende nessa terceira via. Agora ele mesmo se disse que também é da terceira via, né? Então ela vai ficando cada vez mais polarizada, né? Esses caras sabem mexer muito com redes sociais, né? Eles sabem a linguagem das redes sociais, a linguagem do ódio, da emoção, do rápido, né? Do ataque, sabem mexer, né? Nós não vamos ganhar nesse terreno, esse terreno está difícil, né? Ele passou a ter, diferente da eleição de 2018, ele agora tem um latifúndio na televisão, então quando começar a televisão, ele tem um latifúndio na televisão, porque ele conseguiu fazer um grande leque de partidos, ele vai ter uma grande coligação para a eleição. Então, ele vai ter um tempo quase metade do tempo de televisão e rádio. Ele, como presidente da República, ele está nos jornais todos os dias, então ele vai ter fortíssima exposição, diferente da campanha de 18, com as suas bondades eleitoreiras demagógicas, né? Então, é um jogo muito pesado. Então, esse é o momento realmente de começar a ir, de fato, para a rua, com os cuidados que ainda a pandemia exige, né? Com os cuidados que a pandemia exige, com os cuidados que o clima da eleição no Brasil, essa eleição é totalmente diferente das outras, na minha opinião, espero estar enganado, essa eleição tem um grau de violência impressionante, é muito diferente, né? Na ditadura não tinha isso porque não tinha eleição, era os milicos que indicavam tudo, né? Indicava governador, tinha eleição lá
para o partido do sim e do sim senhor, como os próprios milicos diziam, né? Que na época era Arena e MDB, depois o MDB se revoltou, né? Mas então tinha a violência do Estado, agora é uma violência estimulada pelo Estado, é a violência das milícias, dos que ficam fazendo tiro ao alvo, tendo a imagem do Lula. Então, é uma eleição que a pandemia exige cuidado e o clima da eleição exige cuidado, segurança, para evitar cenas terríveis, né? Segurança, mas é um momento de ir para a rua. Eu acho que o que tinha que ser feito do ponto de vista de composição de forças, de aliança, isso avançou bem, sim, inclusive agora com a definição da vice, né? Avançou bem do ponto de vista de ir ampliando a coligação, inclusive, somando forças. Importante essa decisão agora de Solidariedade, como partido de centro, né, depois de um certo estresse, né, de definir que vai apoiar Lula presidente, né, isso, inclusive, tem interferência numa parte importante do movimento sindical brasileiro, né, com as suas diferenças, faz parte, isso é a democracia, né. Então, acho que fechou bem a questão da aliança, ainda pode avançar mais, conversas continuam, né? Fechou bem na montagem dos palanques estaduais, né? Tem avançado bastante nos palanques estaduais, né? Você tem palanques fortes, né? Palanques fortes em São Paulo, por exemplo, né? O Sudeste tem 45%, não é número preciso, mas 45% dos eleitores brasileiros. Sudeste é barra pesada, é São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo é barra pesada, né? Então, fechar bons palanques aqui é decisivo para a eleição. Então, fechou um bom palanque em São Paulo, está fechando um bom palanque no Rio de Janeiro. Espero que as negociações avancem no sentido de fechar um bom palanque antifascista, né? Anti-Bolsonaro e Gema, aquele do ovo, é o ovo, né? Fechar um grande palanque em Minas, que é um estado decisivo, né? Então, e agora é ir para a rua. Ir para a rua com os cuidados da pandemia, com os cuidados da segurança. O Lula é uma pessoa muito carinhosa, o povo tem uma grande paixão por ele, então isso produz cenas muito impressionantes. Eu tive a oportunidade, numa das eleições, de acompanhá-lo em 6 comícios pelo Norte e Nordeste. É um negócio impressionante, né? Como ele cativa, como ele fala, né? Sabe falar a linguagem do povo, do sentimento do povo, brincar, né? Fazer uma coisa leve, né? Então, isso talvez até nos ajude a superar as desvantagens que eu acho que a gente ainda tem, mas que faz parte, desvantagens nessa questão de redes sociais. A extrema-direita não é no Brasil, a extrema-direita é no mundo. A extrema-direita tem maior domínio dessa. Não adianta a gente ficar procurando. Eu tenho visto a mídia tentar estimular cisânia, né? Essa mídia monopolista fica estimulando cisânia, porque o secretário de comunicação não se dá bem com o coordenador de comunicação. Aí fica estimulando uma cisânia que não nos interessa para nada. Não vamos nessa, não vamos nessa, né? Espero que não, né? Mas o Lula indo para a rua, aí é a linguagem do povo, aí a gente supera as dificuldades que a gente tem, por exemplo, no campo das redes sociais, que volto a dizer que é um campo em que a extrema-direita e as corporações mandam. É uma ditadura do algoritmo, é sempre um campo muito difícil, né? Tá na hora, eu acho que vai ser muito interessante. Maio vai ser começa um período muito rico de visitas, de debates, de comícios, vai ser muito legal. E Lula já tem pautado essas questões que você traz referentes à situação da população brasileira, né, em relação à carestia, à fome. Então, provavelmente, ele nas ruas vai trazer isso, e daí, de fato, é uma questão que vai aparecer com bastante força, já tem aparecido, porque nas entrevistas ele cita sempre isso, mas vai continuar aparecendo. É importante para que o debate rode em torno disso, para que realmente essa bolha seja furada até na mídia monopolista também, né? Miro, muito obrigada. Uma boa semana, bom feriado, né? Amanhã é feriado, bom feriado para você. Feriado. Bom descanso, se possível, e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Um beijo. Um beijãozão, bom feriado também, bom trabalho, tá? Valeu, Obrigada. Thalita. Beijão, tchau, tchau. Obrigada, Miro.